Você já olhou para tudo que conquistou e sentiu? Nada? Aquele diploma, o cargo dos sonhos, o carro na garagem, tudo está ali, menos a satisfação que prometeram. A verdade é, você pode ter alcançado o sucesso e ainda assim ter perdido a si mesmo no caminho. Não é ingratidão, é um sinal de que sua alma está pedindo passagem. Aos 20 anos, acreditamos ter todo o tempo do mundo. Aos 30, tentamos controlar o relógio, organizar a vida em metas e prazos, como se fosse possível domar o tempo com planejamento e esforço. Mas é só por volta dos 40 que começamos a entender o que o tempo realmente quer de nós. Carl Jung observou que, até essa idade, estamos essencialmente coletando dados, vivendo experiências, seguindo modelos, absorvendo regras, sem questionar profundamente se aquilo que perseguimos é verdadeiramente nosso ou apenas um reflexo do que nos foi ensinado a desejar. A primeira metade da vida é marcada por uma espécie de ensaio. Vestimos papéis, desempenhamos funções, tentamos nos encaixar em expectativas alheias, construímos carreiras, formamos famílias, buscamos reconhecimento, mas muitas vezes sem parar para perguntar: isso me preenche ou apenas me distrai? Vivemos no piloto automático, guiados por uma combinação de pressão social, medo do fracasso e a ilusão de que, um dia, alcançaremos algo que finalmente nos fará sentir completos. Essa fase é necessária, é claro. Precisamos do ego fortalecido, da persona bem ajustada, da capacidade de funcionar no mundo. Mas há um preço. Ao nos adaptarmos tanto ao externo, perdemos contato com o interno. Aos poucos, um vazio silencioso se instala. Não porque falhamos em cumprir as regras do jogo, mas porque o jogo nunca foi nosso para começar. As perguntas que evitamos começam a surgir em momentos de quietude. Quem eu seria se ninguém estivesse olhando? O que eu faria se não tivesse medo? Muitos chegam aos 40 com uma sensação de cansaço que não é físico, mas existencial. Não é sobre a quantidade de trabalho, e sim sobre a falta de significado no que se faz. Relacionamentos que antes pareciam sólidos, agora soam vazios. Conquistas que deveriam trazer orgulho geram apenas um suspiro de "e agora?". É como se a alma, pacientemente esperando sua vez, finalmente batesse na porta e dissesse: "Chega, precisamos falar". Esse despertar pode ser confundido com crise, mas é na verdade um convite. A vida está pedindo para sairmos do superficial e mergulharmos no essencial. Os 40 não são o fim da linha, são o ponto de partida para uma existência mais autêntica. O que vem depois depende de uma escolha: continuar fingindo que o script alheio ainda serve, ou ter a coragem de escrever o próprio. O piloto automático nos trouxe até aqui, mas não pode nos levar adiante. A primeira metade da vida foi sobre aprender as regras. A segunda será sobre descobrir quais delas valem a pena quebrar. Aos 40, algo estranho começa a acontecer. Não é um terremoto visível, não é uma crise que chega com estrondo. É mais sutil, como um sussurro que insiste nos momentos de silêncio, uma inquietação que não se acalma com as velhas respostas. Você pode estar no meio de uma reunião importante, dirigindo para casa ou tomando banho quando, de repente, a pergunta aparece: é só isso? Não há motivo aparente para o desconforto. A vida segue estável. As conquistas estão ali. Tudo parece no lugar, mas algo dentro de você sabe que não está. As noites se tornam testemunhas desse desajuste. O sono que antes vinha fácil, agora dá espaço a pensamentos que circulam sem parar. Perguntas que você ignorou por anos voltam com força. Por que continuo fazendo esse trabalho? Quem sou eu quando ninguém está olhando? O que realmente importa? Durante o dia você consegue abafar esses questionamentos com a rotina, mas eles voltam persistentes, como marés que não respeitam seus muros de contenção. Não se trata de insatisfação com algo específico, é uma angústia difusa.
como se você tivesse seguido um mapa errado por décadas e só agora percebesse o erro. Sonhos estranhos começam a aparecer. Você se vê perdido em lugares desconhecidos, correndo atrás de trens que já partiram, tentando abrir portas que não cedem. Acorda com o coração acelerado, sem entender direito o motivo. Essas imagens noturnas são mensageiras do inconsciente, tentando mostrar o que sua mente consciente ainda não consegue aceitar. Há partes de você que foram negligenciadas, enterradas sob camadas de deveria e preciso. O psicanalista Carl Jung chamava isso de processo de individuação. O momento em que a psique exige que olhemos para o que evitamos. No trabalho, as reuniões parecem mais vazias. Os projetos que antes traziam satisfação agora parecem mecânicos. Você começa a notar o quanto diz sim quando quer dizer não, o quanto sorri quando deveria chorar, o quanto se cala quando deveria falar. Pequenos incômodos do passado, aquela paixão abandonada, aquela viagem adiada, aquele talento não desenvolvido, voltam à mente com uma intensidade que surpreende. São fantasmas de possibilidades não vividas, batendo a porta e exigindo atenção. O corpo também fala. Dores sem causa aparente, insônia, cansaço que não passa. Médicos não encontram nada de errado, e você começa a entender que talvez o problema não seja físico. É como se seu organismo estivesse gritando o que sua mente ainda não consegue articular. Chega, não dá mais para viver assim. Amigos da mesma idade comentam sentimentos parecidos em conversas casuais. Alguns falam em mudar de carreira, outros em se separar, outros em viajar pelo mundo. São todos sintomas do mesmo fenômeno, a alma exigindo mudança. Essa crise não é o fim, embora possa parecer. É um parto doloroso para algo novo. Aos poucos, você começa a perceber que não está ficando louco, nem ingrato, nem mimado. Está, na verdade, acordando. As velhas certezas desmoronam para dar espaço a perguntas mais profundas. O que antes era automático, agora requer consciência. O terremoto interno não veio para destruir sua vida, mas para sacudir o que não era mais verdadeiro. E no meio dos escombros, algo essencial começa a surgir. A possibilidade assustadora e libertadora de ser quem você realmente é. Aos 40, chega um momento em que você percebe que está carregando pesos que não são seus. São mochilas cheias de expectativas alheias, sonhos emprestados e identidades que vestiu para agradar aos outros. Eles já foram úteis. Essas máscaras te protegeram, te ajudaram a navegar o mundo, a ser aceito. Mas agora, elas começam a sufocar. A primeira morte que enfrentamos nessa fase não é física, mas simbólica. É o fim da pessoa que você pensou que deveria ser, para que a pessoa que você realmente é possa emergir. Essa morte não acontece de uma vez. É um desmonte lento e doloroso, onde você vai percebendo, peça por peça, o que não lhe serve mais. A carreira estável que construiu com tanto esforço começa a parecer uma prisão dourada. Os relacionamentos que mantinha por hábito revelam seu vazio. Até suas crenças mais arraigadas são postas em xeque. Será que você realmente acredita no que diz acreditar ou apenas repetiu por tanto tempo que esqueceu de questionar? Esse processo assusta, porque sem essas estruturas, quem você será? O vazio que surge quando abandonamos velhas identidades pode ser aterrador, como ficar nu no meio de uma multidão. Os lutos se multiplicam. Você chora a perda daquela versão idealizada de si mesmo que nunca se materializou. A imagem do sucesso perfeito, da família perfeita, da vida perfeita. Todas essas promessas que você perseguiu como se fossem possíveis. A raiva também por ter gasto tanto tempo tentando caber em moldes que nunca foram feitos para você. E por baixo de tudo, uma vergonha silenciosa. Como pude enganar a mim mesmo por tanto tempo? Mas essa vergonha logo dá lugar a um alívio estranho. Como tirar sapatos apertados depois de um dia longo. Você começa a perceber que não está perdendo nada.
está se libertando. As pessoas ao seu redor podem não entender. Algumas vão te chamar de ingrato, outras de louco. Afinal, você tinha tudo, pelo menos na visão delas. Mas ninguém pode ver por dentro da sua alma, sentir o aperto que aquela vida estava causando. Você começa a se distanciar naturalmente de quem insiste que você volte para a caixa de onde está saindo. E, para sua surpresa, não sente tanta falta quanto imaginava. No lugar do pânico que esperava, surge uma quietude nova. É como se, ao abandonar quem você não era, finalmente sobrasse espaço para respirar. O maior desafio não é deixar para trás os papéis sociais, mas enfrentar o silêncio que fica. Sem as distrações da persona, quem é você realmente? No começo parece assustadoramente vazio, mas aos poucos, como os olhos se acostumando ao escuro, você começa a discernir contornos novos. Interesses genuínos que foram abandonados na adolescência voltam à tona. Talentos esquecidos pedem para ser exercitados. Desejos autênticos, que você nem sabia que tinha, começam a se manifestar. A morte do falso eu abre espaço para o nascimento do verdadeiro. Mais imperfeito, mas infinitamente mais real. E então você entende. Essa morte simbólica não é um fim, mas uma iniciação. Cada identidade abandonada era um véu entre você e sua essência. O que parecia uma crise era, na verdade, um renascimento. Aos 40, você não está perdendo sua vida. Está pela primeira vez se preparando para vivê-la. Aos 40 e poucos anos, algo curioso começa a acontecer nas entrelinhas da sua existência. Aquele incômodo vago que surgira antes vai ganhando forma, como uma imagem que emerge lentamente no líquido de revelação fotográfica. Não é mais apenas a percepção do que não serve. Agora surgem lampejos do que poderia ser. É como se, ao tirar as camadas pesadas de expectativas alheias, você começasse a ouvir uma voz que sempre esteve lá, mas que fora abafada pelo ruído do mundo. Essa voz interior não chega com estrondo. Aparece em momentos inesperados, quando você está lavando a louça e de repente se lembra de como amava desenhar na infância, ou quando ouve uma música antiga e sente uma emoção que não experimentava há décadas. São pistas deixadas pelo que Carl Jung chamava de self, seu núcleo essencial, a pessoa que você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. Esses flashes de autenticidade vêm carregados de uma estranha familiaridade, como reencontrar um velho amigo que você não via desde a juventude. O processo é delicado. Depois de tantos anos vivendo para fora, voltar-se para dentro parece uma linguagem esquecida. No início, você pode confundir os desejos do self com caprichos passageiros, mas com o tempo, aprende a reconhecer a diferença. Enquanto os impulsos do ego são barulhentos e urgentes, a voz do self é suave e persistente. Ela não exige, mas convida. Não pressiona, mas sussurra. E quando você começa a seguir esses sussurros, por menores que sejam as ações, algo dentro de você se acalma, como se finalmente estivesse sendo ouvido. Surpreendentemente, essa reconexão muitas vezes vem através daquilo que você mais evitou. O homem que passou a vida tentando agradar ao pai autoritário descobre uma paixão por escrever poesia rebelde. A mulher que sempre foi a forte da família permite-se finalmente chorar e descobre uma compaixão por si mesma que nunca experimentara. São como peças de um quebra-cabeça que começam a se encaixar, revelando um desenho que sempre esteve lá, mas que você nunca teve coragem ou oportunidade de completar. Aos poucos você percebe que o self nunca realmente desapareceu, apenas esperou pacientemente nos bastidores da sua psique. Todas aquelas escolhas fora do personagem que fez ao longo da vida, todos os momentos em que agiu por impulso genuíno contra a própria lógica, eram sinais dele tentando se manifestar. Agora, sem a urgência de provar seu valor para os outros, você finalmente tem espaço para ouvi-lo.
e descobre, com certa ironia, que o que ele mais quer é simplesmente ser, sem justificativas, sem desempenho, sem máscaras. Não se trata de encontrar uma nova persona para substituir a velha. O self não é outro papel a ser representado, mas a possibilidade de deixar de atuar. Quando você começa a honrá-lo, percebe mudanças sutis em como se move pelo mundo. Uma autenticidade que não precisa ser forçada. Uma congruência entre o que sente, pensa e faz. As decisões ficam mais leves, não porque sejam sempre fáceis, mas porque ressoam com algo profundo dentro de você. Aos 40, o que parecia ser um recomeço do zero revela-se, na verdade, um retorno a si mesmo. À medida que avançamos pelos 40 anos, uma revelação incômoda começa a surgir. Aquilo que passamos a vida evitando em nós mesmos contém justamente o que mais precisamos abraçar. As partes que negamos, reprimimos ou escondemos. Nossa raiva, nossa vulnerabilidade, nossos desejos considerados inaceitáveis não desapareceram com o tempo. Pelo contrário, cresceram nas sombras, influenciando silenciosamente nossas escolhas e relacionamentos. Agora, elas batem à porta, exigindo reconhecimento. Esse reencontro com nossa sombra pessoal não é um processo voluntário. Ele acontece através de projeções, quando odiamos em outros o que não admitimos em nós mesmos, ou de sintomas físicos e emocionais que insistem em aparecer. A mulher que sempre se orgulhou de ser racional começa a ter explosões de ira no trânsito. O homem que se vangloriava de sua independência desenvolve uma ansiedade inesperada ao se aposentar. São facetas negadas que voltam com força redobrada, não para nos punir, mas para nos mostrar o que ainda precisa ser integrado. No início, resistimos ferozmente. Afinal, passamos décadas construindo uma imagem de nós mesmos. Somos bons, pais, profissionais competentes, pessoas equilibradas. Reconhecer nossa inveja, nossa preguiça, nossa capacidade de sermos mesquinhos parece ameaçar tudo o que acreditamos ser. Mas quanto mais lutamos contra essas sombras, mais elas controlam nosso comportamento de formas indiretas. O perfeccionista que nega seu medo do fracasso se sabota inconscientemente. O pacificador que reprime sua raiva desenvolve úlceras. Aos poucos, porém, aprendemos uma verdade paradoxal. É justamente ao acolhermos essas partes rejeitadas que elas perdem seu poder destrutivo. Quando o workaholic admite seu cansaço e vulnerabilidade, descobre que pode descansar sem perder seu valor. Quando a pessoa sempre disponível reconhece seu ressentimento, aprende a dizer não sem culpa. A sombra, quando iluminada pela consciência, deixa de ser um inimigo e se torna uma fonte de força e autenticidade. Esse trabalho de integração não é intelectual. Exige que encarnemos o que antes evitávamos, que o controlador experimente a rendição, que o durão permita-se chorar, que o bonzinho expresse sua raiva de forma saudável. É desconfortável, quase físico, como alongar músculos atrofiados. Mas com o tempo, surge uma sensação de totalidade antes desconhecida. Percebemos que nossos defeitos contêm dons, a teimosia esconde persistência, a sensibilidade excessiva traz empatia, a indecisão reflete profundidade. Aos 40 e poucos anos, essa reconciliação interna começa a refletir no mundo externo. Relacionamentos se tornam mais verdadeiros quando deixamos de projetar nossas sombras nos outros. Decisões ficam mais claras quando ouvimos todas as partes de nós mesmos, não apenas as socialmente aceitáveis. E, ironicamente, quanto mais abraçamos nossa humanidade falha, mais inteiros nos sentimos. Não perfeitos, mas completos. A vida, que antes parecia exigir uma performance constante, transforma-se em algo mais simples, o desafio diário de ser, com todas as luzes e sombras que isso implica. Aos 40 e tantos, ocorre uma mudança sutil na forma como experimentamos o tempo. Não se trata apenas de uma nova organização da agenda ou de prioridades diferentes, é uma transformação mais profunda na própria percepção.
O tempo deixa de ser um inimigo a ser derrotado, uma quantidade escassa que nos escorre entre os dedos, e se torna algo mais orgânico, um meio no qual estamos imersos. A pressa que antes nos movia começa a dissipar-se como neblina ao sol da manhã, revelando um ritmo mais natural, mais humano. Essa mudança não acontece por acaso. É o resultado de todas as pequenas mortes que enfrentamos até aqui. As identidades abandonadas, as máscaras deixadas para trás, as sombras integradas. Com menos energia gasta em sustentar fachadas, sobra mais atenção para o momento presente. Você percebe que passa menos tempo antecipando conversas imaginárias e mais tempo realmente ouvindo as pessoas. As refeições, antes engolidas entre uma tarefa e outra, tornam-se oportunidades para saborear não apenas a comida, mas a própria companhia. Até os afazeres mais mundanos, lavar uma xícara, regar uma planta, adquirem uma qualidade meditativa que antes passava despercebida. Os relacionamentos também se transformam. As amizades superficiais, que dependiam de roles e fofocas, naturalmente se esvaziam de sentido. No seu lugar, surgem conexões mais quietas, mas mais nutritivas. Aquela ligação de meia hora com um velho amigo onde poucas palavras são necessárias, o café compartilhado em silêncio com o parceiro, o olhar de cumplicidade trocado com um irmão. Você percebe que não precisa mais performar para ser querido. Na verdade, as pessoas parecem se sentir mais à vontade ao seu redor justamente quando você para de tentar agradar. No trabalho, a ambição frenética dá lugar a uma busca por significado. Não que você abandone suas responsabilidades, apenas as executa de um lugar diferente. Projetos que antes eram feitos para impressionar agora são escolhidos por ressoarem com algo dentro de você. Você se permite trabalhar menos horas, mas com mais foco e presença. Surpreendentemente, essa abordagem muitas vezes produz resultados melhores do que a antiga obsessão por produtividade. Há uma ironia nisso. Justamente quando você para de tentar provar seu valor, seu trabalho começa a fluir com uma qualidade que antes parecia inatingível. Até o lazer se transforma. As distrações barulhentas que antes preenchiam seus momentos, livres. As séries binge-watched sem atenção, as compras por impulso, as festas onde você se sentia sozinho no meio da multidão, perdem o apelo. Em seu lugar, você redescobre prazeres simples. Um livro que o faz pensar, uma caminhada sem destino, uma tarde de ócio criativo. Esses momentos de aparente não fazer nada tornam-se os mais férteis. É neles que surgem as melhores ideias, os insights mais profundos, as soluções para problemas que o atormentavam há semanas. Aos poucos, você entende que essa mudança não é sobre fazer menos, mas sobre estar mais presente em tudo o que faz. A vida não diminui, aprofunda-se. Cada dia contém menos itens na lista de tarefas, mas mais significado por item. Você percebe que passou anos correndo atrás de experiências, quando o que realmente desejava era a capacidade de experienciar plenamente. Aos 40 e tantos, essa capacidade começa a florescer, não por acaso, mas porque você finalmente criou espaço interno para ela. O presente, que sempre esteve ali, esperando sua atenção, finalmente recebe o que merece. Seu olhar desarmado, sua presença completa, seu sim sem reservas. Chegar aos 40 não é o fim de uma jornada, mas o verdadeiro começo de algo que talvez nunca tenha sido vivido antes. Depois de atravessar todas as camadas de expectativas, máscaras e auto-enganos, você se encontra em um território novo, ainda que familiar. É como voltar para casa depois de uma longa viagem e perceber que a casa sempre esteve dentro de você, esperando para ser habitada com plena consciência. Os anos que virão não são um declínio, como a cultura insiste em pintar, mas uma expansão para dentro, um aprofundamento que a juventude, com sua urgência e dispersão, nunca poderia oferecer. A sabedoria que começa a surgir nessa fase não é a do conhecimento acumulado, mas a da percepção refinada. Você nota padrões na vida que antes passavam despercebidos,
como certas escolhas se repetem, como relacionamentos espelham feridas internas, como os momentos mais simples costumam ser os mais significativos. Essa compreensão não vem de livros ou conselhos alheios, mas de ter vivido o suficiente para ver ciclos se completarem. E com ela surge uma liberdade nova, a de não precisar repetir os mesmos erros, não por obrigação, mas porque você finalmente aprendeu a lição. Os relacionamentos assumem uma qualidade diferente. Você atrai pessoas que ressoam com quem realmente é, não com quem tentava ser. As conversas superficiais perdem o interesse, mas os diálogos verdadeiros, aqueles que tocam no âmago das coisas, tornam-se cada vez mais preciosos. Perdoa-se mais facilmente, não por fraqueza, mas por entender a complexidade humana. Ao mesmo tempo, estabelece limites com uma clareza que antes parecia impossível, porque finalmente aprendeu que dizer não aos outros é dizer sim a si mesmo. O trabalho, seja qual for, ganha nova dimensão. Não é mais apenas um meio de sobreviver ou provar seu valor, mas uma forma de expressão. Você começa a perguntar: não, quanto posso ganhar com isso? Mas quanto posso crescer com isso? E como isso serve a algo maior que eu? Mesmo nas tarefas mais rotineiras, encontra espaço para criatividade e excelência, não para impressionar, mas porque essa passou a ser sua maneira natural de operar no mundo. A aposentadoria deixa de ser um objetivo e torna-se irrelevante. Quando você faz o que ressoa com seu ser, por que pararia? O corpo também fala uma linguagem nova. Você o escuta com mais atenção, não por obsessão com a juventude, mas por respeito ao veículo que carrega sua experiência. Os exercícios não são mais sobre esculpir uma imagem, mas sobre sentir-se vivo e ágil. A alimentação transforma-se em ato de cuidado, não de controle. E quando as dores ou limitações chegam, porque elas chegam, você as recebe não como inimigas, mas como mensageiras, indicando ajustes necessários. Talvez a maior surpresa seja descobrir que o envelhecimento, longe de ser uma perda, é um ganho de profundidade. Cada ruga conta uma história, cada cicatriz guarda uma lição. Você se olha no espelho e vê não a decadência que a sociedade teme, mas a história de uma vida sendo vivida. E quando a morte eventualmente deixar de ser um conceito abstrato para se tornar uma presença mais consciente em seu horizonte, isso não traz desespero, mas um foco renovado no que realmente importa. Aos 40, 50, 60 e além, você não está terminando. Está pela primeira vez começando a viver com toda a riqueza que só a maturidade da alma pode oferecer. O melhor não ficou para trás. O melhor é o agora, e o que ainda está por vir quando se tem a coragem de ser inteiro.